Vamos para mais um tema, gente. Que tema que nós vamos falar hoje? Sua mente é um campo fértil. Mas antes de iniciar, peço a você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho para que mais pessoas sejam alcançadas, tá? Nós já falamos tantas coisas aqui e hoje a gente vai enaltecer como é importante cuidarmos da nossa mente. A gente já explicou que a nossa guerra, né, começa na mente, né? Estamos numa batalha constante, né? E hoje a gente vai falar que a mente é um campo fértil, por isso nós precisamos cuidar muito bem dela. Gálatas 6:7 diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. E esse princípio, ele não vale apenas para ações visíveis, tá? Mas ele começa em um lugar silencioso e poderoso, que é o quê? Que é onde? Na mente. A mente é um campo fértil. Ela não escolhe o que recebe, gente. Ela produz a partir do que é plantado, ou seja, aquele pensamento que chegou e eu aceitei, é através daí que vai vir toda uma ação, né? Então eu vou ter um certo comportamento, por exemplo, veio um pensamento super bom, alegre, né, que me fez sentir bem, eu vou ficar alegre, né, eu vou estar sorrindo mais, minha postura é outra. Mas se vem um pensamento destrutivo, e você começa a ver um pensamento lembrando uma situação que aconteceu muito triste, eu já vou ficar mais com aquele corpinho assim, ó, mais pesado, sem graça, e às vezes eu começo a ficar fraca também na fé. Isso vai enfraquecendo a gente, né? Então, a mente, ela não escolhe o que recebe, tá? Lembra disso. Então, ela só produz o que é plantado. E pensamentos são sementes. Lembra que a gente já falou sobre isso? E sementes, quando não são arrancadas, criam raízes. Olha o perigo, né? Aqui, por exemplo, na frente de casa tem grama, né? E eu vejo sempre o meu marido tirar aquelas ervas daninhas na grama, né? E ele não foi e colocou. Aquilo lá nasce, é uma praga, né? E você tem que tirar pela raiz, senão vai estar sempre lá. Não adianta só cortar. Então não adianta só passar assim, sabe? Algo, deixa pra lá, ou não vou dar tanta importância, vou ignorar, não vai dar nada. Não, nós precisamos tirar esses pensamentos pela raiz. Tá? Então, o que você permite crescer na sua mente, cedo ou tarde, vai florescer, sabe aonde? No seu coração, e também manifestar nas suas atitudes, emoções e decisões. Então, a semeadura, ela é invisível, mas ela acontece o tempo todo. Você não está semeando coisas aí. Então, pense em um dia comum, tá? Você acorda mais cansado, e a primeira voz que você escuta não é de Deus, mas já vem um pensamento. Você não vai dar conta hoje. Isso nunca vai mudar. Você sempre falha. Nada disso no momento parece perigoso. Apareceu aí um pensamento, né? Só que daí, com o tempo vai passando, né? São apenas pensamentos, mas que aí, de repente, você olha e fala assim: poxa, eu não tô me sentindo bem. Aí você já começa a sentir que o seu corpo já tá mais pesado, você tá um pouco mais cansado, né? Aos poucos, eles vão ser o quê? Cada vez mais regados, ou seja, você vai concordar com esses pensamentos que apareceram. Aí vem, por exemplo, uma comparação nas redes sociais. Você fala, puxa, eu não tô bem mesmo, olha pra mim, né? Já começa a falar mal, a pensar mal de você mesmo, né? Aí vem uma palavra dura que você recebeu, às vezes no WhatsApp. Alguém que foi um pouco mais direto, aí você já não tá bem, você recebe o quê? De uma forma como se a pessoa estivesse brigando com você. E aí, qual a nossa reação? A gente vai lá e briga também com a pessoa. Lembra que eu falei? Não respondam quando vocês não estão bem, quando estão cansados, ou quando tá passando por uma emoção mais complicada, né? Ou vem uma lembrança dolorosa de algo que aconteceu. Então, olha só, um pensamento que veio, a gente começa a regar esses pensamentos, né? E vai refletir na onde? No nosso corpo.
tá? Então, quando você acaba percebendo tudo isso, o coração já está mais pesado, a fé está enfraquecida, a alegria já foi embora. E não foi um pecado isso, que eu falei, não foi um pecado que causou isso, mas foi uma semeadura diária, silenciosa, não vigiada, tá? E olha o dano que vai fazendo na nossa vida, né? Mas como que o inimigo, ele age na nossa mente? A Bíblia diz que o inimigo é o pai da mentira, em João 8,44. Ele não chega chegando, né? Nós aprendemos que ele não chega gritando, batendo, fazendo aquele escândalo, de forma alguma. Mas ele chega sussurrando, né? Então, ele não vai criar coisas novas. Ele distorce o que Deus já disse. Lembra lá no Éden? O que aconteceu com a Eva? Ele fez uma pergunta assim, foi isso mesmo que Deus disse? Né? Então, hoje, a estratégia é a mesma, gente. Como eu já falei, ele não muda. O que muda são as pessoas, o nome, o endereço, né? Mas é sempre a mesma estratégia. E se entendermos como funciona, como ele age, nós já vamos o quê? Nos preparar para evitar que esses pensamentos cheguem. Ou quando esses pensamentos chegarem, já vai conseguir rebater, ter uma outra atitude, mas não corresponder a essas sementes que ele está lançando na nossa mente. Entendem? Então, a estratégia dele sempre foi a mesma e vai continuar sendo. Ah, Deus se esqueceu de você, porque o que ele mais quer é gerar uma dúvida, um distanciamento, vamos dizer assim, uma lacuna entre eu e Deus, tá? Ele quer criar isso, por quê? Porque aí a gente não tem mais aonde a gente correr, né? O único que pode nos ajudar para vencer o inimigo é o Senhor. Tá? Não se vê se você é bombadão, se você tem muito dinheiro, é muito bem estudado, que você vai conseguir rebater, não tem nada a ver. Tá? Não tem nada ligado a isso. Então ele quer te afastar de Deus, vai colocar essa dúvida, criar essa confusão entre o seu relacionamento com o Senhor. Aí ele pode falar assim, se ele te amasse tanto, isso não estaria acontecendo, né? Você não é tudo isso que a palavra diz. Olha quantas palavras. Será que esses pensamentos já não passaram aí pela sua mente? Agora eu faço uma outra pergunta. Será que esses pensamentos passaram por aí e criaram raízes? O inimigo sabe que se ele ganhar a nossa mente, o coração vai seguir. As decisões, a gente vai tomar decisões de acordo com o que estamos pensando, porque virou uma crença dentro de nós. Por isso a batalha espiritual mais intensa não acontece fora, ela acontece dentro de nós, tá? Mas o que a Bíblia nos ensina sobre proteger a mente? A palavra de Deus é clara e cheia de direção, tá? Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. 2 Coríntios 10:5. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, puro, justo, nisso pensai. A Bíblia não nos manda controlar sentimentos, não tem nada a ver com isso, tá? Mas ela pede para discernirmos os pensamentos. Lembra que eu falei? Discernimento é espiritual. Então, nem todo pensamento que passa pela nossa mente vem de nós, vem de mim, ou na sua mente vem de você. E muito menos de Deus. Mas agora, imagina, se a gente não conhece a palavra, a verdade, se a gente não tem esse hábito de orar, gente, o que está conduzindo a nossa mente? Tá? Eu quero agora trazer aqui alguns pontos para a gente arrancar essas sementes erradas e plantar o que? A verdade. Então, um campo abandonado, vamos pensar assim, um terreno vazio, ele vai criar essas ervas daninhas sozinhos, né? Como eu falei da grama aqui de casa, né? Então, mas só que um campo cuidado, ele precisa o quê? De trabalho intencional. Tá? Então, não é tipo, quando eu quiser, vou pegar a grama aqui de casa, né? Eu vou lá e corto, ou vou fazer de qualquer jeito, só passar a máquina aqui, já tá bom. Não, eu preciso ser intencional no que eu estou fazendo, tá? Eu preciso arrancar pela raiz, eu não posso fazer algo só quando eu quero, da forma que eu quero. Existe aqui um processo,
tá? E se a gente não seguir esse processo, não vai adiantar. Então, por exemplo, vem um pensamento da minha mente, eu vou ignorar ele, mas eu deixo ele lá. A hora que você estiver mais fraco, ou você começar esse pensamento martelar aí na sua mente, e você der confiança a esse pensamento, sabe o que vai acontecer? Ele vai te enfraquecer mais ainda, ele vai te dar um padrão de conduta, de como você deve se comportar, do que fazer, e a hora que você vê, já está governando suas decisões. Então, ser intencional é o quê? Confrontar pensamentos com a palavra. É trocar mentiras por verdades bíblicas. É declarar o que Deus diz, mesmo quando o coração não sente. Uma das coisas que eu tenho o hábito de fazer quando vem esses pensamentos intrusos, eu uso a palavra, mas eu falo em voz alta. Por quê? Porque eu estou falando e ouvindo ao mesmo tempo. Isso me dá uma força, gente. Quando um pensamento diz, por exemplo, você é fraco, a palavra já vem respondendo. Quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Ou quando a mente diz, não há saída. Aí Deus diz, eu sou o caminho. João 14:6. O coração, ele colhe aquilo que a mente aceita plantar. Tá? Então, assim, se você aceitar vir um pensamento que não é de Deus e começar a regar, cuidar, ele vai criar raízes. Tá? Agora imagine essas raízes se tornando, uma crença, ou seja, invertendo a mentira se tornando verdade. Para onde ele vai te guiar? Olha o caminho que você vai ser levado. Tá? Hoje, Deus ele te convida para fazer uma limpeza na sua mente. Você precisa fazer essa limpeza. Detectar esses pensamentos, verificar se não tem pensamentos que às vezes já se transformou em raízes. E só que muitas vezes a gente já se acomodou, já se acostumou com isso, então a gente não vê que está errado. Nada melhor do que se colocar diante do Senhor e confrontar os pensamentos segundo a palavra de Deus, tá? Então nós precisamos começar a arrancar as mentiras, perdoar memórias, renovar pensamentos e também plantar a palavra de Deus. Então uma mente alinhada com Deus vai gerar o quê? Um coração curado, firme e também cheio de vida. Olha quanta coisa aqui, não é, gente? Quantas coisas, quantas palavras, ensino que nós tivemos hoje aqui. E precisamos tomar muito cuidado, tá? Porque uma mente que não é regada com a palavra de Deus, alguma coisa está cuidando da mente. Algum pensamento entrou e está direcionando a mente. Não ache que somos neutros, né? Não, a gente sempre vai ter alguma coisa ali conduzindo a nossa mente. Tá? Então nós precisamos o quê? Olha a palavra que a gente ouviu de novo, né? Sermos intencionais, tá? Não dê bobeira, preste atenção, confronte esses pensamentos para que a verdade do Senhor permaneça e prevaleça aí na tua vida, para que você ande alinhado no que Ele tem, prospere na sua vida, mas aquilo que o Senhor tem a fazer através de você, né? Não deixe com que o inimigo continue ganhando espaço. Então, às vezes o Senhor colocou um projeto na tua mão, né, para empreender algo, para criar algo, e aí quando você pensa em começar, já vem assim, você? Quem é você para fazer isso? Não vai dar certo. Ninguém vai querer o que você faz. E aí a gente já começa a acreditar nos pensamentos, sem ninguém ter falado nada. Entende? Então isso é muito importante, porque muitas vezes a gente começa a tomar outros rumos na nossa vida porque a gente está acreditando nessa voz interna, nesses pensamentos que, por regarmos, né, por acreditarmos, começa a transformar em raízes e a gente já não tem mais força para resistir. Por isso, nesse momento, precisamos muito da ajuda do Senhor para combater, para remover essas raízes dentro de nós, tá? Você é o que a Bíblia diz que você é. Você vai aonde a Bíblia diz que você tem que ir e ponto final. Você tem uma identidade no Senhor, do Senhor na tua vida aí, e você precisa ativar, tá? E para ativar, eu preciso ser intencional aqui, ó.
tá? A vigiar mais, a substituir os pensamentos que são contrários à palavra, né? A substituir e falar em voz alta. Não deixar com que, tá bom, não, eu não sou isso que tá falando. Não, seja intencional, vai pra briga, lembra? Batalha, gente. O Senhor nos chamou para sermos soldados deles, né? Sermos cabeça e não caudas. Então isso gera o quê? Tudo posicionamento. Tá? Então a mente é um campo fértil e eu preciso blindar essa mente. E é com a palavra de Deus, a verdade dele. Tá bom? É isso, gente. Deus abençoe muito a sua vida aí. Até o próximo. Tchau!